Fala turma, bom dia, Engenheiro e Vigilantes aqui, mostrando para vocês aqui um empreendimento na cidade de Santa Luzia, onde a gente está fazendo aqui todo o processo de SPDA e o processo de aterramento 100% estrutural, gerando aí para o nosso cliente uma economia, nesse caso aqui uma economia estimada, de mais de R$ 10.000, utilizando as próprias ferragens, tanto como aterramento como condutores de descida. Mas isso só pode ser feito única e exclusivamente se a gente vier fazer o teste de continuidade com milhomímetro, de acordo com a 5419. Então, ela recomenda lá no seu anexo F um teste de continuidade e a gente vai fazer esse teste de continuidade que vocês vão poder acompanhar. Fala galera, a gente está aqui na obra e como o Ives vem falando, é interessante mostrar sobre o andamento do processo da construção, né? A gente está fazendo aterramento estrutural, então tudo que a gente está fazendo está baseado no projeto de construção civil. Aqui, como vocês estão vendo, a gente tem a prancha, essa prancha foi impressa em A1, tá uma qualidade excelente aqui da impressão. E eu vim aqui para mostrar o quanto que a gente fez de medição, o quanto que tem de obra concluída, o tanto que tem de obra ainda em andamento. Nós pegamos essa primeira parte, né? Os meninos até falaram que isso aqui é um U, que é essa parte aqui, ó, da entrada da obra até o final desse primeiro corredor aqui. Só para caracterizar vocês, essa parte aqui, ó, é a parte da frente da estrutura, a parte da frente da obra, que é essa parte aqui, ó, que está com esse tapume de alumínio. Então, essa frente aqui com essas duas colunas, ó, colunas 29 e 30, elas são a frente do estabelecimento aqui. São essas duas colunas que estão aqui na frente, ó, 29 e 30. Nós medimos dessas duas, né, dessa viga, dessa baldrame, até essa viga que está aqui entre as colunas 10 e 12, entre os pilares 10 e 12. Ou seja, todo esse perímetro aqui, ó, de 10 a 29, a 30, a 12, né, esse quadrado aqui foi medido. Todas as colunas estão aqui já no chão, todas as colunas estão em ponto já de receber a concretagem para subir a primeira laje. Então, o que foi que a gente fez no início aqui, nessa parte do aterramento estrutural? A gente pegou o equipamento, averigou a continuidade entre uma coluna de referência, que foi a coluna 10, e todas as outras, e aí anotou os valores de resistência que apresentou no teste de continuidade fazendo uso do milhomímetro entre o ponto de referência e as colunas. Por que é que a gente escolheu esse ponto 10? Só dá um zoom aqui para a gente mostrar. O ponto 10 é o ponto hoje que está construído mais próximo do nosso barramento de ecopotencialização. Ou seja, esse ponto é o ponto mais próximo de onde vai estar o quadro elétrico no final da obra. Então, o mais importante que a gente precisa, né, a informação mais importante que a gente precisa nesse início é obter a relação desse ponto, que é a referência da gente, com o restante da obra, para mostrar exatamente, né, efetivamente, qual é a resistência que está sendo apresentada entre o ponto que vai ser a conexão do quadro elétrico com todos os equipamentos elétricos depois que a obra estiver concluída, em relação ao aterramento estrutural. Só para, como nota, né? É interessante lembrar que se o aterramento fosse feito externo, se a gente fosse bater haste, ele nunca ia conseguir atingir um valor que se apresentasse nem próximo do que a gente vai conseguir aqui utilizando aterramento estrutural. Lembre-se que as colunas, elas têm uma fundação e todas elas aqui nessa obra têm 1,5 m, né? A partir da sapata, né, do piso, elas têm 1,5 m para baixo. Ou seja, a fundação, quando ela é feita, a gente tem uma efetividade, né, uma continuidade, um aterramento, uma ecopotencialização, com relação à estrutura, que sempre vai ser superior a um batimento de hastes, né? Então, vamos dar uma olhadinha no equipamento, né? Então, eu vou ligar o equipamento, olha o nível de detalhe que a Gama teve na construção desse equipamento aqui. Mostra aqui, José, por favor. A gente não está injetando corrente ainda, tá? Como é que funciona a medição com o milhomímetro? É simples, ela injeta corrente, verifica quais são as tensões que estão no terminal e usa aquela equação. R é igual a V sobre I, acabou. Então ela pega qual é a DDP que está sendo injetada, divide pela corrente elétrica que está sendo injetada, que deve ser maior do que 1 ampere, por isso que a gente não pode utilizar um multímetro para fazer uma medição, né, de acordo com o anexo F da norma. E aí a gente vai fazer essa medição agora. Quando eu vou fazer a medição, eu aperto aqui o botão Start. Então venho e pode botar bem perto para a turma conseguir acompanhar. Start. Dei o start, olha aqui, isso aqui é o valor meu em miliohms, menor escala que tem, 10,7 miliohms está dando entre essa ferragem e a ferragem do outro lado. Olha o único equipamento, eu tenho que falar disso, a Gama é fantástica nisso. Eu não tenho que injetar mais do que 1 ampere. Quando eu clico aqui nessa opção, ó, amperes,
ela me mostra qual é o valor da corrente que ela está injetando. 1.12.5, né? Então ela está injetando mais do que 1 ampere, que é regulamentado por norma, de acordo com a 5419, e aqui eu consigo ter esta medição. Quais são os principais erros que a turma comete quando vai fazer esses tipos de medição e cuidado que tem que ter? Em nenhum momento, tá, eu posso ter pessoas transitando na hora dessa medição. Veja, eu estou injetando uma corrente nas ferragens, então tenho que evitar ao máximo realizar o toque nas ferragens. Tá? Então o pessoal que está trabalhando na obra está em outro local, não está tendo contato com as ferragens, e é muito importante a gente verificar isso. Outra coisa, se eu for fazer a retirada da garra jacaré, eu não posso fazer com equipamento energizado. Então eu devo sempre fazer esse procedimento aqui, ó. Dá um foco aqui para a turma. Eu tenho que vir e apertar o stop. Quando eu aperto stop, qual é a garantia que eu tenho? Que a gente não está injetando mais corrente elétrica, então de forma precisa eu posso vir aqui e retirar a garra jacaré. Pessoal, só para complementar o que foi falado antes, o equipamento, esse equipamento que foi fornecido pela Gama Instruments, né, nossa parceira aí, esse equipamento da Hi-Tech, ele é um equipamento fenomenal. Não tem como explicar melhor isso se não usar essa palavra, né? E esse equipamento aqui, ele, além de mostrar para a gente o valor de corrente que está sendo apresentado, como ele já fez o teste, ele também pode mostrar em duas escalas, em 200 miliohm ou em 2000 miliohm. Ou seja, ele tem a possibilidade de aumentar o número de casas decimais para aumentar a certeza do valor que nós estamos obtendo, né? Aumentar aí a excelência da medição. E o que é que acontece? Esse equipamento, o milhomímetro, ele é uma fonte de corrente. O que seria uma fonte de corrente? A gente está sempre habituado a entender que na tomada existe uma tensão 220, então na bateria do carro existe uma tensão 12 volts. Esse equipamento ele não trabalha com tensão, ele trabalha com corrente. Então ele estabelece um sarrafo, né, um referencial em corrente e vai jogando tensão e com os de sensores ele vai comparando até chegar no valor de corrente que ele pré-estabeleceu. Como a norma 5419, no anexo F, fala que nós precisamos estabelecer uma corrente que seja acima de 1 ampere, então o equipamento, para se adequar à norma, sempre manda uma corrente que está acima de 1 ampere. Como a gente mostrou na medição, no teste que Ives fez aqui em campo, foi visto que a corrente apresentou 1.125, mas na medição a gente viu que ela sempre estava com esse mesmo valor. Nós fizemos aqui em torno de 20 medições, né, de um pilar para todos os outros, e em todos eles a corrente foi apresentada exatamente com o mesmo valor. 1.12, com 2 casas decimais aí de referência. Ou seja, o equipamento garante que sempre estamos fazendo medições com a corrente acima de 1 ampere. Isso serve para sempre estar documentado que nós estamos adequados à norma 5419, que é a norma que rege aterramento estrutural, né, aterramento de qualquer forma e sistemas de captação para proteção contra descargas atmosféricas. Ou seja, o nosso equipamento ele garante uma corrente de acordo com a norma para garantir que nós estamos embasados, para garantir que o teste realmente ele é efetivo, ele apresenta uma medição que os valores são reais, né? Se a gente fizer essa medição com alicate amperímetro, como ele mesmo falou, com um multímetro, nós estaríamos fazendo uma medição com uma corrente que seria abaixo do que a norma estabelece como referência, e aí essa medição poderia oscilar, né? Lembre-se que a gente está fazendo medições em aterramento, né? Em uma estrutura metálica, uma estrutura de ferro, de aço, né? Aço envergado. Então esse aço ele não apresenta uma continuidade semelhante à continuidade do cobre. O que é que isso significa? Significa que por aqui a gente tem que mandar uma corrente mais elevada para poder estabelecer o circuito.